Para o vídeo de hoje eu separei aqui 10 benefícios, ou melhor dizendo, 10 razões para usar o carvão vegetal no meio das suculentas, cactos e plantas em geral. E depois que você ouvir esses 10 benefícios, essas 10 razões, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você cultivar qualquer suculenta e começar a ter também baciadas e floreiras cheias de qualquer uma delas. Provavelmente algum desses benefícios, algumas dessas razões você já até conheça, né? Se você já cultiva a planta há algum tempo, mas eu vou deixar para você algumas aqui que pode ser que seja novidade para você. Normalmente a gente usa o carvão para preparar o substrato, quando a gente faz o nosso substrato aqui, mas a gente também sempre deixa algumas lascas já separadinhas para outros meios e eu vou falar com você durante o vídeo sobre o que é. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque não existe um benefício que é mais importante do que o outro, um vai completando o outro. E o primeiro benefício é a questão das raízes, né? A gente sabe aí que uma planta, para ela ficar bem e desenvolver no geral, ela precisa ter muitas raízes e raízes fortes. Então o primeiro benefício, a primeira razão para você usar então o carvão no substrato é a questão de raízes fortes para suas plantas. Aqui ó, a gente coloca, igual você viu aqui, ela já com raiz em cima do carvão. Aqui ela vai fixar essas raízes mais ainda no carvão para poder absorver nutrientes e desenvolver numa boa. Com questões de 15 dias, ela fixa tanto as raízes que a gente já nem consegue mais tirar a planta só de mexer nela. Pode até tirar, mas se você realmente colocar muita força para retirar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Estou balançando, colocando uma certa força, tá vendo? E mesmo assim, ó, ela tá bem fixada, ela não sai mais aqui do substrato, porque ela já jogou raiz aqui para dentro desse substrato e tá só desenvolvendo no geral. E eu deixo essa dica para você aqui, vou deixar várias dicas durante o vídeo, para que você também consiga ter aí as suas baciadas das suculentas que você tanto sonha, porque a partir do momento que você coloca o carvão no substrato e também próximo aqui, fazendo tipo uma caminha para sua planta, isso vai ajudar a proteger ela de uma forma geral, mas eu vou falando com você sobre isso durante o vídeo também. E aqui ó, até as plantas, por minúsculas que elas sejam, elas já vão crescendo, ó, como é o caso desse pequeno cacto aqui. Olha a quantidade que ele já fincou raiz aqui. Porque o que acontece? Eu vou falar para você já sobre o segundo benefício e a segunda razão de você usar o carvão, porque o carvão, embora a gente não consiga ver, ele é todo furadinho, ele tem perfurações e ele vai agir no substrato como se fosse uma esponjinha, uma esponja mesmo, né? Vou até deixar um exemplo para você daqui a pouquinho, para você entender melhor sobre essa questão da esponja. Porque quando você coloca uma planta em cima do substrato e próximo do carvão, ela vai absorver os nutrientes que tem guardado no carvão. Para você entender melhor, vou fazer um demonstrativo aqui, usando essa esponjinha de cozinha. A gente olha para ela, a gente não consegue ver os furos dela assim olhando de longe. Mas como ela é toda furadinha, então ela vai absorver o sabão. E aqui ó, ela está lotada de sabão, mas você não consegue ver. A mesma coisa são os nutrientes que agarram no carvão e a gente não consegue ver. E à medida que a gente molha a esponja e vai apertando ela, ela começa a liberar o sabão, ela começa a liberar então aqui a espuma, né? Então é só para você entender que é mais ou menos assim que acontece com o carvão. Ele vai absorver todo o nutriente que você colocar ali no substrato, através dos adubos, seja ele líquido ou solo, o carvão vai absorver e quando você regar a suculenta, o carvão vai liberar aos poucos esses nutrientes. Então é por isso que quando a gente coloca um adubo, um fertilizante no substrato ali no meio da planta, elas se mantêm bonitonas por um tempo e desenvolvendo tudo que precisa desenvolver, porque o carvão ele vai absorver esses adubos, esses nutrientes e vai liberando aos poucos. Então é por isso que quando a gente começa a usar o carvão nas plantas, a gente vê uma melhora muito boa, exatamente por isso. É o outro benefício, né? Que é ele agir como se fosse uma esponjinha. O terceiro benefício é a questão da floração. Porque se o carvão ele vai agir como uma esponjinha que vai absorver nutriente e liberar aos poucos, ele vai liberar então o nutriente necessário para sua planta desenvolver, reproduzir, florescer, porque a floração nós sabemos que também é uma forma de reprodução, porque através da floração vem as sementes
e também vem ali um beija-flor ou algum polinizador que vai polinizar ali a sua planta e fazer o seu jardim, o seu quintal, as suas plantas ficarem cada vez mais bonitas e você começar a ter cada dia mais floração. Então, para você que muitas das vezes deixa até um comentário para mim, tanto aqui quanto lá no Instagram, falando que já cultiva planta há muito tempo e nunca viu floração, mesmo aí na sua rosa do deserto ou nas suas suculentas ou outras plantas, então o uso do carvão ele vai ajudar até mesmo as suas rosas do deserto a desenvolver floração mais rápido, por essa questão dele absorver, guardar ali os nutrientes e liberando para ela aos poucos, né, para as suas plantas aos poucos. E quem acompanha o canal aqui vê muita floração, vê muita haste floral, não vê muito mais ainda, porque algumas suculentas, quando ela começa a dar haste floral, eu nem deixo liberar a floração, já vou lá, faço a decapitação e tiro aquela haste e coloco ela para virar muda, né? Porque a gente prefere fazer a muda naquele momento. Mas, mesmo assim, tem sempre muita floração por aqui, porque desde o dia que eu vi um engenheiro agrônomo falando sobre essa questão de que o carvão ele absorve os nutrientes e vai liberando aos poucos, eu nunca mais deixei de colocar o carvão aqui no substrato. Então a gente está falando aí do terceiro benefício, a terceira razão para você utilizar então o carvão no meio aí do seu substrato e no cultivo aí das suas plantas. Então, ó, se você gosta da floração e quer ver despontar bastante floração por aí, acrescenta aí o carvão no seu substrato e o adubo rico em fósforo para o carvão absorver e estar sempre liberando para você floração, tá bom? O quarto benefício, a quarta razão para você usar o carvão triturado, o carvão vegetal no meio das suas plantas é a questão do crescimento. Porque aqui no nosso cultivo, quando a gente coloca o carvão lá no meio do substrato, ele também vai guardar nutriente para ajudar na questão do crescimento. E normalmente a gente sabe que o adubo responsável pelo crescimento é o nitrogênio. E aí quando você coloca algum adubinho rico em nitrogênio ali no seu substrato, o carvão também vai reter, vai absorver um pouquinho ali como se fosse uma esponjinha e liberando para você toda vez que você regar o seu substrato aí, a sua planta. Vai liberando aos poucos para você. O quinto benefício do uso do carvão aí no meio das suas plantas é a questão da caminha. Fazer uma caminha aí toda vez que você for colocar uma planta sua que você podou ou que ela está enraizando, você faz uma caminha. A caminha, no caso, é colocar ali uns 4 pedacinhos de carvão, fazendo tipo uma caminha mesmo, e apoiar a sua planta em cima, que assim ela vai fixar as raízes aos poucos por ali, sem pegar a umidade, porque a primeira folha lá de baixo vai estar encostada, vai estar deitada ali em cima daquela caminha, e toda vez que você regar a sua planta ou por um acaso molhar, ela não vai ficar muito úmida por muito tempo, porque o carvão não deixa permanecer a umidade ali naquelas primeiras folhas. Isso vai evitar da sua planta melar, apodrecer e você não correr o risco aí de perder a sua tão querida planta, né? Aqui muitas plantas nós conseguimos ver elas desenvolvendo a partir do dia que a gente aprendeu isso aí também. Então, tudo que eu aprendo aqui que dá certo pra gente, eu venho aqui e passo para você. Quem acompanha o canal viu que chegou para nós aqui algumas suculentas que vieram lá da Creuza e elas chegaram para a gente sem raízes e eu deixei ela enraizar durante uma semana. Na segunda semana eu já fiz a caminha ali do carvão e fui depositando todas elas em cima daquela caminha de carvão e elas desenvolveram numa boa. Quem acompanha realmente o canal viu o dia que eu fiz isso. E hoje, ó, para você ver, 15 dias depois, as plantas já estão bem aglomeradas, bem desenvolvidas. No dia que eu fiz aqui o arranjo, elas estavam umas afastadas das outras. E hoje, ó, já tem planta aqui já começando a sufocar a outra, de tanto que já desenvolveu. Mas eu vou falar bastante para você sobre essa questão do desenvolvimento no vídeo de amanhã. Hoje eu queria só falar mesmo sobre os benefícios do carvão. Então é mais um benefício dele aí, essa questão da caminha. É você fazer a caminha, apoiar a muda em cima dessa caminha para ela enraizar sem perigo de apodrecimento. E dá muito certo, por quê? Porque quando a gente planta a suculenta e viu que ela já tem raiz, a gente já vem com um adubinho de leve também e dá uma pulverizada. Quando a gente pulveriza,
molha o carvão que fez a caminha e ali ele vai reter alguns nutrientes e ela vai fixar a raiz também nesse carvão e vai continuar crescendo e desenvolvendo. Você que cultiva planta, que já fez replante, você já deve ter visto algumas vezes, quando você arranca uma planta, ela está totalmente envolvida, amarrada ali com as raízes no carvão, porque a raiz ela é atraída, né, pelos nutrientes que tem ali no carvão e ela vai em busca daqueles nutrientes. Então ela se fixa ali porque a natureza é sábia e ela sabe que ali vai ter nutriente para ela comer, se alimentar por um bom tempo. Sabendo disso, né, de todos esses benefícios, quando a gente vai montar um arranjo, por exemplo, a gente coloca algumas lascas maiores de carvão ali sobre o substrato, né, por cima, e aí a gente deixa ali para quando a gente fazer a fertilização, a adubação, a gente já molhar aquele carvão para ele liberando aos poucos. E como você pode ver por aqui, ó, tem planta brotando para todo lado. E para todo lado que a gente gira a câmera aqui, ó, tem brotação e tem desenvolvimento. Então vou deixar para você hoje aí como o sexto benefício, a sexta razão para você usar o carvão também no seu substrato, né, no cultivo das suas plantas, é a questão também da reprodução. Porque pelo fato dele guardar os nutrientes e liberar aos poucos, você vai ter sempre plantas bem alimentadas, bem nutridas e reproduzindo bastante aí para você, dando muitas mudas, que é o que todos nós gostamos. E quem acompanha o canal já deve ter ouvido eu falando aqui a história aí de como que surgiu a descoberta de que o carvão ele tem muitos benefícios para as plantas, né? Os pesquisadores pesquisaram e descobriram lá, numa certa região da Amazônia, que os índios eles saíam para pescar, para poder caçar. Quando eles voltavam da pesca e da caça, eles faziam uma fogueira para poder assar ali aquele produto, né? Tanto o peixe quanto o animal da caça. E aí quando eles preparavam aquela fogueira para assar ali, no final de tudo, sobrava ali o carvão, né? Depois que terminava de assar, comer, apagava ali aquela fogueira e sobrava ali o carvão. E naquele local que era feito as fogueiras para assar o produto da caça e da pesca, tudo que tinha em volta ali desenvolvia muito as plantações. E aí os pesquisadores chegaram à conclusão de que o carvão ele é um condicionador de solo, ele melhora o solo, né? Então eu deixo para você aí como o sétimo benefício, a sétima razão para você usar o carvão triturado, porque ele vai condicionar o seu solo, vai melhorar bastante o seu solo. E quando você consegue melhorar o solo para suas plantas, você começa a perceber que já não tem mais tantas plantas de difícil cultivo. Porque nós no cultivo das suculentas e cactos e algumas plantas, a gente sempre fala assim que tem umas que são de difícil cultivo, né? Como é o caso dessa Dionísios aqui, ó, muitas pessoas falam que ela é de difícil cultivo. E aqui a gente capricha no carvão quando vai plantá-las, tanto no substrato quanto fazendo a caminha, justamente para essa caminha aqui absorver os adubos, os fertilizantes e liberar os nutrientes para elas aos poucos. E como você pode ver, plantas que normalmente são consideradas de difícil cultivo, a gente tem elas aqui bem lindonas. Mas é exatamente porque eu aprendi esses benefícios vendo muita palestra de engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas. Então, eles falam porque eles estudaram bastante a respeito, pesquisaram bastante. Quando eles passam a informação, eu começo a colocar em prática e dá certo aqui. Dando certo, eu venho e trago para você a informação. Então, pode ficar tranquilo e tranquila que tudo que está sendo falado para você, eu ouvi em palestras com engenheiros agrônomos. Essa Crispate Built mesmo, ela é considerada de difícil cultivo para muitas pessoas e aqui a gente consegue cultivar ela por causa de todos os benefícios do carvão. Ainda tem o dia número 8, né, que é o oitavo benefício, que é a questão da drenagem. Quando você capricha aí nas lascas de carvão, colocando aí pedaços maiores no meio do seu substrato, isso vai ajudar o seu substrato a ficar bem mais drenante e poroso. Então, além de desenvolver a questão das raízes, né, que eu falei lá no início do vídeo, tem também a questão da drenagem. Suculentas como essa daqui, ó, que é a Lola, precisa ficar num substrato bem poroso,
bem drenante, onde a água mal bateu aqui na baciada, no substrato, ela já vai embora. Porque suculentas como essa daqui, ó, a Madiba, por exemplo, eu nunca deixo faltar pedaços de carvão por baixo da primeira folha dela e também em volta dela, porque ele ajuda bastante na questão da drenagem. E elas realmente não gostam de um substrato muito encharcado. Precisa regar? Precisa, né? Uma vez por semana ou até mais, dependendo do calor. Mas elas não podem ficar realmente em bacias com a água parada, né? Em vasos com água parada. Então, quando você coloca lasca maior de carvão, ajuda o substrato a ficar bem mais drenante. Então, o oitavo benefício de usar o carvão, a oitava razão para você usar o carvão, é a questão da drenagem. Mostrando para você aqui esse pé de alecrim bem cheiroso, que deixa um cheiro bem agradável aqui, me fez lembrar de passar para você então o nono benefício de usar o carvão, que é a questão do cheiro. Normalmente a gente coloca algumas plantas que têm cheiro forte no meio das suculentas para ajudar a espantar, para repelir algumas moscas, algumas pragas. E já aproveitando a questão do cheiro, para falar do carvão então, do nono benefício, né, do benefício de número 9, é a questão do cheiro. Porque querendo ou não, o substrato ele tem muita matéria orgânica e às vezes a gente também usa algum tipo de fertilizante, adubo, que tem um cheiro forte. E esse cheiro forte, ele atrai as moscas. Então a gente coloca o carvão também para poder tirar um pouco desse cheiro forte. Tanto da farinha de osso, do esterco de gado ou de qualquer outro adubo e fertilizante que tenha cheiro forte para poder disfarçar. Então além de misturar lá junto com o adubo, com o fertilizante, ele também ajuda no substrato a tirar os maus odores, os cheiros que provavelmente venha atrair moscas aí para o seu jardim, para o seu cultivo. E o décimo benefício, a décima razão para você usar o carvão vegetal aí no meio das suas plantas, no seu cultivo, né? É a questão de que ele tem efeito fúngico também. Ele não é um fungicida, mas ele age como um efeito fúngico, porque todo produto que é carbonizado, ele ajuda bastante as plantas a ter aí uma proteção contra fungos também. Você já deve ter ouvido falar aí que a palha de arroz carbonizada é boa contra fungos, outros produtos carbonizados também, então ajuda bastante contra fungos. E também porque, como eu falei para você lá no início do vídeo, como ele tem um efeito de uma esponjinha que absorve tudo que você joga ali e vai liberando aos poucos, quando você joga um fungicida, um inseticida no seu substrato, ele absorve e também vai liberando aos poucos. O carvão, ele não é um inseticida, ele não é um fungicida, ele não é um adubo, né? Ele é um condicionador de solo. Pelo fato de ele ser um condicionador de solo, ele acaba liberando aos poucos tudo aquilo que você colocou. Então, se você coloca adubo, ele absorve e libera aos poucos. Se você coloca um fungicida ou inseticida, ele absorve e também libera aos poucos. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa acha que ele é inseticida, que ele é fungicida, que ele é adubo. Mas, na verdade, ele é um colaborador, ele vai liberar aos poucos aquilo que foi colocado ali no substrato. E com o uso dele, a gente começa a perceber que as plantas ficam muito mais saudáveis. Como você pode ver, a planta chega a dar um brilho, como se a gente tivesse passado alguma coisa nela para brilhar. Vou mostrar algumas para você aqui, para você entender como que a planta fica nutrida quando você tem o carvão vegetal no substrato, ajudando ela a desenvolver no geral. Dando uma volta aqui por essa baciada, tem plantas aqui que muitas pessoas acham difícil de cultivar e a gente tem elas aqui com várias mudas, né? Então isso é a prova de que quando você usa os produtos certos no substrato e no cultivo, aquilo ali vai te ajudar de alguma forma até mesmo ter aquelas suculentas que muitas pessoas falam que é difícil de cultivar, que já tem um bom tempo e a planta não vai para frente, não desenvolve. Eu estou girando essa baciada aqui porque eu quero mostrar uma coisa para você que eu percebi agora na hora que eu comecei a gravar o vídeo, que eu tinha retirado uma haste floral de uma gila e tinha colocado aqui perto da gila, porém esse dinheirinho penca aqui, alastrou e acabou tampando ela, eu nem lembrava mais que eu tinha colocado a haste aqui. E agora na hora que eu fui gravar aqui, que eu vi que tá saindo mais uma muda de gila na haste que foi fincada aqui ao lado da gila, né? Então é para você ver quanto que vale a pena você colocar realmente o carvão
vegetal triturada aí no meio do seu substrato, que costuma às vezes a gente até ter essa surpresinha, né? Você esquecer de uma planta e de repente você vê ela já liberando outras mudas para você. Enquanto eu mostro para você alguns desenvolvimentos de outras plantas aqui, eu vou deixando para você as informações finais aí a respeito do uso do carvão, que normalmente eu deixo a informação aqui, que no nosso cultivo, quando a gente vai triturar o carvão, a gente tritura ele em lascas maiores e aquele pozinho dele a gente peneira, a gente coa e o pozinho a gente guarda para misturar com a farinha de osso ou com alguma outra coisa para tirar o cheiro, né? Mas a gente não coloca aquele pozinho junto, principalmente se der muito pozinho do carvão, porque ele vai acabar deixando o seu substrato muito mais úmido do que precisa, e no cultivo das suculentas e cactos, a gente sabe que substrato encharcado não é o melhor para elas. Então, em relação ao carvão, esse é o único cuidado que você precisa ter, realmente não exagerar na questão do pozinho do carvão. Fora isso, é só benefício, é só coisa boa mesmo que ele vai trazer para você, para o cultivo das suas plantas. Diante de tanta informação aí, se tiver ficado alguma dúvida, se eu tiver complicado alguma informação aí para você e você não tiver entendido direito, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida, tá bom? Deixa também de onde você assiste aí para a gente saber até onde chega a informação, que é bem importante para a gente. E falando no comentário, eu quero deixar um abraço especial hoje para a amiga inscrita aqui no canal, que é a Paula Freitas. Ela colocou o comentário: olá Marcos, quero te agradecer por tantas informações boas para cuidar das nossas plantas. Amei as dicas, nova no canal, sou de Várzea da Palma, Minas Gerais, também quero um alô. O alô então seria aí um abraço para você então, Paula, aí de Várzea da Palma em Minas Gerais. Um abraço para toda Várzea da Palma, um abraço para toda Minas Gerais. E para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de planta. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que eu postar aqui, manda para você aí nas notificações, tá bom? Então tá certo então. Para você que ficou até o final do vídeo, eu agradeço pela sua companhia, um forte abraço para você também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.